algo que é inédito no mundo. Pastores com 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 700 pessoas, 500 pessoas, chegaram comigo e falaram: pastor, eu quero abrir mão do pastoreio dessas ovelhas. Eu quero ser um pastor debaixo da sua cobertura. Se você quiser mandar uma outra pessoa que está na sede regional, que entende melhor da visão, você pode mandar, eu fico feliz. Me arrume um discipulador. Você não vê isso em lugar nenhum. O cara tem 500 membros, para ele é a aposentadoria dele. Não abre mão de jeito nenhum. E esses pastores abriram mão de igrejas grandes. Então nós chegamos a um acordo de fazer uma só igreja em Santarém. Isso é tão bíblico que eu vou lhe falar uma coisa: a unidade é tão forte no coração de Deus que você não vai ver dentro da Bíblia, você não vai ver nenhuma vez que as coisas foram criadas através de uma só pessoa, quando a Bíblia menciona que era 3 em 1, é o Deus triuno. Ele diz: façamos o homem. Mais na frente, ele arrependemos de fazer o homem. Enfim, você vai ver menções e menções de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na ascensão de Jesus, você vai ver claramente ele falando do Pai: a minha oração é essa, que vocês sejam um. Então, queridos, por que uma denominação, ela quando chega a ser autônoma, ela cria direções diferentes e deixa aquilo que é básico só para funcionar? É por isso que a gente vê no Brasil esse desespero de pastores que querem acertar. Mas um dos segredos está em você abrir mão da sua ganância, abrir mão do seu orgulho, da sua ambição, e entender que o reino de Deus não precisa de outro rei, porque já tem um entronizado. O meu pastor, meu discipulador, saiu de Santarém. Ele me deixou lá em Santarém com 11.000 pessoas. Ninguém faz isso em lugar nenhum. Onde você já viu um líder com 11.000 pessoas abrir mão? Saiu de Santarém para Fortaleza. Começou sendo líder de célula, Fortaleza. Eu estava lá no começo da igreja, e ele, com muita alegria, me levou para supervisionar junto com ele a célula dele, que era numa favela. Ele me levou, e o coração dele entrando, sabe como é as casas na favela? Não sei, acho que alguns de vocês sabem como é a casa na favela. Não é nada confortável. Ele entrava, às vezes córrego, pelo meio da casa, crianças ao lado,
dormindo, aquela mãe com comida para as crianças lá no chão mesmo. Eu vi isso. Ele entrando e abraçando as pessoas e falando: essa é da minha célula. Essas crianças são da célula das crianças da minha célula. Como é que Deus não vai abençoar um coração assim? Então ele foi o nosso exemplo. Ele foi o nosso exemplo. Muitos de nós sonhamos com coisas grandes. Não é errado sonhar. Eu sonho em ganhar aquela cidade onde eu estou. Deus me plantou ali. Eu sonho com a minha esposa. Às vezes eu sonho até alto demais. Não é errado não sonhar. Porém, o que alguns líderes pensam é que existe um método para se ganhar uma cidade. E esse método é MDA, ou G12, outro modelo, 5x5. Queridos, Deus usa, sem dúvida nenhuma, o modelo. Porém, os alicerces para que tudo isso aconteça não é o modelo. Nós temos um legado de família lá em Santarém, um legado de lealdade, um legado de fidelidade. Quando o meu líder saiu para começar do zero em Fortaleza, hoje eles estão com 6.000 pessoas em Fortaleza. Eles têm 7 anos. Estão com 6.052 igrejas. Quando ele saiu, em 6 anos, nós multiplicamos as nossas células. De 11.000, nós fomos para 60.000 pessoas. Hoje temos 65.000. Hoje nós temos 7.650 células. Pequenos grupos de evangelismo, que não são células, que vão ser transformados em células. Nós temos mais do que 9.000 GEs, grupos de evangelismo. Nós temos mais do que 36.000 pessoas sendo discipuladas. Nós fazemos parte hoje de uma reunião que é esse mês, da Global King, eu acho que você já ouviu falar. Isso nunca encheu nossos olhos. Isso não está no nosso coração. Nós vamos porque nós temos que ser abençoados e abençoar o corpo de Cristo. Mas Deus nunca, pela misericórdia dele, nunca deixou eu mudar o meu estilo de vida, porque tem 65.000 pessoas. Eu continuo sendo a mesma pessoa que dava cafezinho para os meus discípulos, continuo fazendo e dando. Queridos, a obra já tem um general. Nós temos que entender que a nossa posição é de orelha furada. Só quem é servo que tem essa marca. E o que nós estamos fazendo aqui? Ganhando almas, consolidando e dizendo para o nosso general: está aí a resposta da sua oração. Eu vos chamei para que vades e deis frutos, e frutos permanentes, que permaneçam esses frutos. Essa é a nossa posição. Eu saindo da onde eu estou pronto para começar tudo de novo para o Senhor. Eu não posso dizer que eu saí agora, eu sou general, eu quero só se for uma igreja grande, não.
General já tem. A gente vai começar tudo de novo. Agora, para isso, querido, nós temos que sonhar, antes de sonhar com uma grande igreja, nós temos que sonhar com uma vida que vai ser modelo para essa grande igreja. Nós temos tido um legado de lealdade. Com 65 mil pessoas, quando meu pastor saiu, ele continua sendo o meu supervisor e o meu pastor. E quando ele está em Santarém, a chave da igreja é dele, faz o que quer. Mas por que muitas divisões? Por que a nossa liderança no Brasil, eu não vou mencionar nomes, mas você conheceu, como eu conheci, lideranças no Brasil que eram referências e escandalizaram. Queridos, o legado você não deve deixar escapulir da sua mão. Se a sua igreja tem um legado para te oferecer, pega isso. Seja fiel a isso. Acredite nisso. Porque Deus vai trabalhar no coração de um homem, de uma mulher que agrada a Ele. E são milhares de propostas que nos chegam para participar de grupos grandes, conhecidos na cidade, grupos de liderança, e que quando a gente chega nesses grupos, a gente vê como se estivesse no meio de escorpiões, a gente fica surpreso. Nós estamos crescendo, ninguém é perfeito, mas queridos, se seu coração não tiver inclinado a Deus, nós somos muito fáceis de ser comprado, de ser alugado, de sair do propósito. Eu acredito que aonde Deus te planta, só Ele pode te arrancar de lá. Mas tem muita gente se mudando, se arrancando, não entendeu o reino de Deus. Tem muita gente que Deus joga com uma semente, aqui é o teu lugar, aqui você dá frutos. Ela vai e se arranca. Já viu uma planta se arrancar por si própria? Não existe isso. Só existe no meio dos evangélicos. Vou me arrancar daqui e me plantar num outro lugar. E por conta do nome de Deus faz as coisas. Queridos, quando nós somos fiéis aonde Deus nos plantou, você não sabe o que vai nascer. Não é um pomar, mas é uma floresta. Porque frutos virão dessa semente. E o que Deus fala para mim e para você é isso. Quero que você ouça. Ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Frutos permanentes. Eu estava falando a princípio ali que infelizmente muitos têm mudado o objetivo, o foco de Deus, oferecendo, infelizmente, eu digo isso, oferecendo à igreja do Senhor uma facilidade de vida.
Você sabe o que aconteceu depois da igreja primitiva? Você vai ver no livro de Atos que a igreja primitiva era ativa. Nas casas, nos lares, grupos, assistência, era a vida de Deus no lar. O diabo pegou o corpo, cadê o corpo de Cristo aqui? Quem é o corpo, faz parte do corpo de Cristo? Ele pegou o corpo de Cristo, colocou em um saco, fechou a boca do saco e deixou no banco da igreja. Inoperante. E a única palavra que eles ouvem são essas: bênção de Deus, eis que te digo, prosperidade, cura, milagre. Faça uma enquete dessas pessoas que estão nessa condição. Se alguém até hoje, durante esse ano de 2013, já ganhou ou consolidou uma pessoa para Cristo, você não vai achar. Por quê? Porque entenderam que o Evangelho é mais bem-aventurado aquele que recebe do que aquele que dá. Aí eu tenho dificuldade. Aliás, nós nascemos assim. Quando nós nascemos com as mãozinhas fechadas, a gente chega para o mundo, é preciso muitas vezes o médico ou alguém que a parteira dá uma palmada assim, para chorar e largar a mão. A gente cresce nesse contexto. O pai ensina: olha, o brinquedo é seu, a bonequinha é sua, o carrinho é seu, a herança é sua. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente está tão preso nas coisas que a gente tem dificuldade por discipulado de abrir. A gente está acostumado só a receber, só receber. Ninguém dá. Uma vez o pastor Eibe falou uma coisa interessante. Ele fala: sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas nunca se animaram de colocar a mão em outra pessoa. Porque é um princípio forte: dá e dar-se-vos-á. Quando você começa a orar para outras pessoas, dá a cura, você vai receber a cura. Dá a vida de Deus, você vai receber vida de Deus. E nós começamos então a passar essa visão para a igreja, porque a igreja em Santarém tinha entrado nessa visão também. Nós achávamos que o nosso Deus era um Deus que só veio para curar, libertar e salvar, e que ninguém trabalharia para Ele, mas quem teria que trabalhar eram os pastores. Mas a história mudou. A história mudou quando a igreja entendeu. E hoje, queridos, eu quero te dizer que nós temos 7.650 células. E esse povo que tem dado todo esse fruto, se você fizer uma pesquisa o dia que você for lá, você vai ver testemunho impactante. Porque, querido, nós fomos criados no reino de Deus para gerar. Para gerar. Mas muitas vezes é mais gostoso no reino de Deus fazer do que gerar. Todos queriam fazer lá, fazer a dança, fazer a música, mas gerar é muito difícil. Por quê? Porque envolve um compromisso mais sério, envolve vidas, onde você não tem jeito de você não misturar o problema de uma pessoa com o seu, você sentir dores por outras pessoas. Mas nós fomos chamados para isso. Jesus sentiu dores
por mim e por você. E Ele nos manda ter o mesmo sentimento. E é lindo o que está acontecendo. O povo começou a ser liberto do egoísmo. E começou a evangelizar. E começou a ganhar almas. Ao ponto, querido, que hoje nós funcionamos assim. Nós temos um trilho de liderança lá. Alguém fez uma pergunta, parece que foi sobre as programações, se eu não me engano, programação da igreja, os eventos da igreja, Alguém falou assim: evento, passa. E não foi isso que o Senhor mandou fazer. Agora, claro que nós temos grandes eventos, mas todos é com um propósito. Porque tem eventos que não é com propósito. Eu lembro que havia por aí, eu não vou falar o nome, que você sabe. Se eu falar o nome do evento, você conhece. Mas tinha um evento que o grupo de pessoas andava pelas cidades, pelas capitais do Brasil, fazendo aquele evento. Foram em Santarém. E eles fizeram um evento, estava na quarta noite, gravaram até um CD no lugar, uma música do CD. E eu cheguei com um líder daquele evento e falei assim: qual é o propósito desse evento? Porque até agora eu não vi nenhum propósito. Ele falou: como? Não, eu vejo alguém pregando, um monte de jovem caindo. Eu não sou contra a pessoa cair no poder de Deus, não. Mas um monte de jovem caindo, chorando, levanta dali, vai para casa, no outro dia volta, cai de novo, volta para casa, não ganha almas, não consolida, não se envolve na igreja. Quando vem o pessoal, queremos cair de novo. Para mim estar caindo, é melhor cair na minha cama, que é mais macio, colchão. E eu não via ele dar nenhuma direção. Eu não sou contra a adoração, querido. Nossa igreja tem uma adoração linda, maravilhosa. Mas a adoração tem que ter propósito. Tem que ter um propósito. Se a adoração não te levar a nenhum propósito, então alguma coisa está errada. Isso me faz lembrar que no livro de Isaías fala que os querubins tinham 6 asas. 2 asas elas cobriam os pés, reverência. 2 o rosto, em sinal de adoração. Mas 2, o que fazia? Trabalhavam. O adorador que não quer trabalhar para Jesus. Você está entendendo? Então nós começamos a fazer o povo entender isso. A igreja no mundo tem que trabalhar. Não existe ninguém que foi salvo para esperar a volta do Senhor sem fazer nada. Não existe isso. Eu lembro que esse líder falou para mim, e o que ele achava, o que eu achava que ele deveria fazer. Eu falei: faça pelo menos um apelo. E deu uma direção para amanhã, cada um desses jovens trazer uma pessoa diferente que não é crente. Porque era um evento de louvor e adoração e queda. Está entendendo? Não havia propósito. Eu pergunto, tem um evento na igreja, e se não tiver um propósito,
Todos os nossos eventos têm um propósito. Nós temos um evento lá de colheita que nós enchemos, transbordamos o estádio. Não tem lugar lá para a gente, não tem lugar para reunir. O estádio, estão fazendo outra metade, mas não tem, é pequeno. Esse ano, pastor José, ficou, segundo o Corpo de Bombeiro, quase 10 mil pessoas do lado de fora. Eles ficam no telão fora assistindo. Mas quando converte as pessoas, nós temos um grupo de conselheiros, mais do que 1000 pessoas, para pegar o nome, endereço. E preste bem atenção. Em 24 horas, as pessoas ficam à noite trabalhando lá, uma rede de computadores lá. De manhã cedo, cada um pega a sua ficha e cada um sai para visitar. Você fala assim: o povo não trabalha não? É aí que está a diferença. O cara vai trabalhar, mas o coração dele, ele vai para o trabalho, mas o coração dele não se divorcia do reino, não. Ele vai para a aula, ele pensa no reino. Ele vai para o trabalho, ele pensa no reino. Ele vai para a casa dele, ele pensa no reino. Por quê? Porque ele é do reino, querido. Ele já saiu do império há muito tempo. Ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E todo evento, nós temos evento? Tem, mas tem propósito. Tem propósito. A igreja tem que entender isso. E hoje a igreja está tão madura nisso, para a glória de Jesus. E nós temos lá um chamado trilho de liderança. E tudo isso que eu estou te falando, a gente fala com amor, com carinho, com conquista, não é na força do braço. Você tem que conquistar o seu discípulo para entender o propósito de Deus, não é de homens. O propósito é de Deus. E nós então, como eu falei, a princípio levamos semanalmente 150 pessoas para ser consolidada na segunda-feira. Pessoas dispostas, o tempo que tem, elas correm para aproveitar aquele tempo para levar as pessoas para serem cuidadas, para discipularem, elas já vêm das células, então elas agem muito rápido nisso, porque é o trabalho delas. Aí nós colocamos no trilho. O que é o trilho de liderança? Quando você ganha uma pessoa, para ela não ficar perdida no meio da igreja, se ela não tiver um trilho para ela entrar, ela não vai saber qual é a reunião mais importante. Ela não vai saber o propósito da igreja. A igreja que não tem propósito para oferecer para o membro, é uma igreja que está confinada a perder aquele membro. Ele está lá, o que eu faço aqui? E não sabe o que faz. Aí uma hora ele vai embora, não volta mais. A igreja, ela tem que falar a oferta dela para cada membro, o que ela tem a oferecer para cada membro. E ela tem que ter a resposta, o que o membro tem que oferecer à igreja. Aí a igreja se consolida. Eu estou na minha casa, eu estou num lugar, mas hoje você não vê isso. Cada um escolhe aonde quer ser plantado. Isso não é sadio para a igreja brasileira e para nenhum lugar do mundo, porque nós entendemos que Deus tem uma hierarquia no reino dele. E se uma hora você está perdido lá no reino, rapaz, eu estou aqui no reino, eu não sei o que estou fazendo, você acaba fazendo coisas que Deus não mandou fazer, e isso é perigoso.
Então é por isso que quando você vê o ministro de Deus aqui, dando direções, olha, nós estamos indo aqui, nós estamos indo ali, é porque ele quer te envolver naquilo que Deus mandou você fazer. Oportunidade para você fluir naquele dom, naquela habilidade que Deus te deu para fazer. E o povo entende. Então esse trilho de liderança, a pessoa entra, começa assim, na consolidação, é o passo de número 1. Em 24 horas, ela é atendida. Número 2, em 72 horas, ela é discipulada. E ela começa a ir, nova convertida, no treinamento de líderes, no Tadel. Se você não levar um novo convertido no treinamento de líderes, todos nós nos apaixonamos pelaquilo que a gente vê pela primeira vez, que nos agrada. Se você fala assim, o novo convertido eu vou levar para uma reunião de oração, ele converte domingo, você leva ele para a reunião de oração, na segunda-feira, ele vê todo mundo orando, e o sapatinho de fogo lá, aí ele olha, ele entra também lá, e pronto, amor à primeira vista. Você oferece outro cardápio, mas eu gostei tanto da oração, eu quero oração. Ele começa a querer aquilo que primeiro impactou a vida dele. Então o trilho de liderança, ele organiza a vida do membro. Sabe o que a gente faz? Esteve no culto de celebração? Então agora ele vai para o Tadel na terça-feira. De repente ele está lá, e olha, as coisas funcionam mais ou menos assim. Quando o novo convertido, ele acorda mesmo para a realidade, é no outro dia que cai a ficha que ele aceitou Jesus. Eu fui assim, muitos foram assim. No primeiro dia, eu nem sei como eu fui lá para frente. De repente eu estava lá, e eu olhei para um lado, para o outro, eu não sei como eu cheguei. Quando foi no outro dia, eu falei, rapaz, agora eu sou crente. Então a ficha cai no outro dia. Agora, se a ficha cai num Tadel, o cara está no Tadel, caiu a ficha, ele olha para cá, um líder, para ali outro líder, outro líder, outro líder. Aí a atmosfera de líder, ele vai querer também ser um líder. Você não vai ter trabalho. Mas se você levar, não, novo convertido, eu vou levar ele na libertação para acabar de tirar os demônios dele. Você leva para a libertação, quando ele sair de lá, ele vai ver o cara, desjoelha demônio, faz isso demônio, ele vai, rapaz, que legal. Aí vai ser convidado, você quer ser um líder de célula? Não, eu queria expulsar demônio. Você vai ter trabalho com o cara. Então é por isso que nós temos esse trilho. Nós chamamos de manga. Não sei se aqui é manga que se chama, porque quando tem aquele trilho, sabe quando, é claro que não, eu estou só fazendo uma comparação, mas não tem nada a ver. Quando o boi vai para o matadouro, ele entra Jesus foi para o matadouro, né? Mudo, sem falar. Ele entra naquela manga que só cabe uma pessoa. Aí ele vai aqui, começa, discipulado inicial. Aí ele vai, Tadel, culto de celebração. Quando ele quer voltar, tem uma fila atrás, ele não pode mais, é estreito, só cabe ele. Aí ele só pode ir para frente, porque vem um monte atrás, e ele vai, encontro, que é a vida vitoriosa, né? Aqui, vida vitoriosa, EDD, CTL, que é o seminário, líder de célula. Você está entendendo? Um trilho de liderança. Então, nós estamos para fazer discípulos. Se você levar ele para um evento, ele vai se encher de vento. Só tem um lugar que sai.
Você está entendendo? Então é importante. Que foi? Estão ligados, né? Corta isso aí, meu irmão. Mas, queridos, nós queremos, por amor às ovelhas, nós queremos que aquela ovelha entenda o que Deus mandou fazer para a vida dela. Seu filho ser um advogado, ou um engenheiro, você deu uma luz, você se esforçou, pagou, você levou ele, você foi empurrando ele. No reino de Deus não é diferente. Você vai empurrando aquela pessoa para ela poder ser aquilo que o Dionor falou, ser promovida por Jesus. Quem fica no banco o resto da vida não é promovida nem por ele mesmo. Então é fenomenal o que acontece. As pessoas vão, aí vai para o encontro de vida vitoriosa. Aí lá no encontro de vida vitoriosa, ela volta, cuspindo pólvora, mastigando prego, com aquela alegria. E tem gente que não aproveita aquela alegria, querido. Se você não aproveitar, aquele pão quentinho é o mais gostoso, querido. Passa uma manteiga, derrete, está quente. Mas passa 2, 3 horas, derrete nada. Só se for no meio de janeiro aqui no Rio de Janeiro, né? Que é quente. Aí, e lá no norte derrete toda hora. Que lá é um dia assim, outro também. Mas, queridos, então a pessoa vem quentinha lá aí a gente já fica esperando para colocar de novo no trilho. Ela vem se derramando todo. Eu amo, já amém, glória a Deus, vamos lá. E a gente vai, mas se você deixar, porque muitas pessoas acham que quando a pessoa foi no encontro, na vida vitoriosa, isso resolveu tudo a vida dela. Não resolveu, não. Tem o discipulado. O discipulado, querido, ele é insubstituível. A minha vida mudou. Não foi porque eu ouvi palavras do púlpito, mas foi porque eu tinha um discipulador que me ajudou eu aprender a pedir perdão para minha esposa. Porque antes do discipulado eu já era pastor. Por isso que eu estou dizendo, sendo muito franco, eu já era pastor. Mas eu pregava sempre apertando o botão vermelho. Porque quando saía a faísca lá em casa, eu não sabia pedir perdão, sabia não, era o orgulho que não deixava. Eu vinha para pregar, chegava, Deus, tem misericórdia de mim, deixa eu apertar o botão vermelho. Quando eu sair daqui eu peço perdão, tá Deus? Eu não quis pedir na hora, não estava com vontade. Discipulado me ensinou isso. Eu lembro quando eu chegava com o meu discipulador e dizia assim, olha, saiu faísca lá em casa. Foi? Então, faz o seguinte, me conta. Eu contava como foi, tá, faça a sua parte. Vá lá e peça perdão. Eu falava assim, amém, glória a Deus. Eu vou lá e volto no outro discipulado. Disse, não é agora. Eu fico te esperando aqui. Aí eu ia. E falei, 1 hora o discipulado, ainda tem 40 minutos. Aí eu ia lá. Minha esposa estava lá no quarto, tecendo aquele crochê, que chama, né? Crochê. Aí lá, mas ressentida comigo, com aquele biquinho. E agora? Como é que eu faço a minha parte? Não sabia, não tinha costume.
E o discipulador cobrando lá, me ajudando. Aí eu saía, olhava no quarto. Rapaz, eu não tinha coragem. O diabo dizia, não vai não, ela tem que pedir primeiro. É mesmo, né, seu diabo? Então, aí eu ia embora. Chegava lá na cozinha, tomava uma água, voltava. Diabo, vai não. Aí eu tomava mais água. Parecia que ia fazer ultrassom. Então tomar água. Mas até que eu entrava, porque já estava se esgotando, o homem estava me esperando lá. Eu chegava lá, a princípio, colocava a minha mão, amor, eu sentia assim, amor. Só que a segunda, a terceira vez já era mais devagar, eu digo, está melhorando. A princípio, segunda vez, depois dessa, está melhorando. Me perdoa, nada. Me perdoe, eu errei, me perdoe. Aí eu vi aquele biquinho. Mas tem que falar, né? Devagar. Se perdoe. Fica em pé, deixa eu dar um abraço. Minha dura. Não, assim. Até que ela chorava. Queridos. Quando o negócio se reconciliava assim, vinha uma unção. Aí eu ia com o meu discipulador lá. Chegava com o meu discipulador. Amém, glória a Deus. Deu certo, pastor. Que unção. Queridos, discipulado. Pregava sobre perdão. Falava sobre perdão. O discipulado fez a diferença. E não somente isso, na comunicação com a minha esposa. O discipulado fez a diferença. Como é a comunicação, o seu relacionamento. Queridos, hoje eu estou morando na casa de uma irmã que inspira. O Odilon saiu de lá. Eu ia voltar para casa só segunda-feira. Ela falou uma palavra assim, ela disse assim, pastor, eu lhe digo mesmo que eu não queria ir para o céu não, assim, logo, porque o meu casamento era tão bom, pastor, era tão gostoso o meu casamento, que eu queria ficar aqui na terra, casada, se eu fosse para escolher, e logo, eu não queria ir logo. Falei, irmão, isso é raro, irmão. Tem gente que quer separar, é aqui na terra, não é na morte não. Que maravilhas! Aí eu já saí de lá. Eu telefonei, olha meu bem, eu não vou mais, eu vou chegar, é sábado aí contigo. Verdade. Por quê? Porque, queridos, eu vou te falar uma coisa. Tem coisas na vida que a gente não dá conta de vencer. A gente não dá conta de vencer. Nós precisamos de alguém para nos orientar, para nos discipular, para nos cobrar. Até porque muitos de nós tivemos uma criação não favorável nesta área. Nós não obedecemos direito nossos pais. E se tivemos problemas com o pai nessa área, na igreja, nós vamos repetir o mesmo problema. Nós temos que ser orientados para ser liberto de muitas atitudes nas nossas vidas. E é por isso que nós acreditamos. A pessoa vem, nós temos que ajudá-los. E ela é colocada naquele trilho, no acompanhamento inicial,
culto de celebração. Aí ela já está ali sendo treinada. Alguém pergunta assim: como é uma pessoa, como é o treinamento de uma pessoa que vai assumir uma célula? Quando ela já está no discipulado, quando ela já está no Tadel, no culto de celebração, na célula, isso já é um treinamento para ela. A célula, o facilitador, é o momento que ele lida com as pessoas. Por exemplo, quando eu era líder de célula, eu já pedia para esse aqui ministrar oferta, e esse me ajudava a compartilhar a palavra mais do que esse outro. Eu ia treinando, isso é um treinamento também. Perguntas abertas, você vai dando habilidade às pessoas que estão na sua célula. Isso já é um treinamento, e prático ainda, porque isso que é importante, o treinamento prático. E depois nós levamos essa pessoa ao CTL, é um outro seminário de 5 meses. Para quê? Para levá-la a entender sobre romance real, que o mundo chama de namoro, para ela entender sobre isso. A vida conjugal, nós temos que preparar para essas bases, que muitas vezes causam escândalo no Evangelho, querido. São inúmeros os pastores que, infelizmente, causam escândalo em todo o Brasil. Infelizmente. Nós já vimos referência mundial até, né, que era referência quase em todo o mundo. Homens que tinham programa de televisão em 128 países no mundo, que nós assistimos tanto, e de repente fomos surpreendidos. Mas por quê? Porque não havia uma cobertura. Nós precisamos de cobertura. Eu sou pastor há 32 anos, mas eu preciso de aconselhamentos ainda. Não existe um topo aqui na terra, o topo é Ele lá. E a Bíblia fala que um dia nós seremos como Ele é, lá na glória. Mas vai precisar de reajuste. Às vezes casais novos, depende daqueles que têm mais experiência. Eu vinha falando com o irmão que saiu comigo hoje para ir num lugar, e disse assim: olha, às vezes o casal bem novo, eles não têm entendimento de que o casamento, ele é tão sério, que se o jovem entendesse que é tão sério, que até a morte os separe, mas não assim, pá, não. Se ele entendesse, ele ia ter o melhor casamento da vida dele, porque a prudente vem do Senhor, e a ascendente vem dele mesmo. Não vem do Senhor, é prudente que vem do Senhor. E a prudente para vir do Senhor, você tem que acreditar que Deus quer o melhor para a tua vida. Deus não dá presente, desculpa a expressão, no nível de uma coisa que não tem valor. Ele dá o melhor para os seus filhos. Agora nós não escolhemos isso, e levamos as pessoas então. Aí temos um chamado encontro de discipuladores, queridos, sobrenatural. Encontro de discipuladores. Em breve nós vamos estar fazendo aqui, em nome de Jesus. Você não vai saber se você subiu ou se você desceu, ou se o céu desceu. É impressionante. Então tudo isso faz parte daquela conjuntura do trilho de liderança, para envolver o membro da igreja num compromisso com Deus. Porque hoje eu vou te falar uma coisa. Tem alguns lugares do Brasil que tem alguns eventos de pessoas que ganham dinheiro com isso. É verdade. E que muitos crentes semeiam, mas não é no reino de Deus, é na conta bancária desses caras que fazem eventos grandes de cantores.
E você vai num evento desse onde não tem nenhum objetivo. O único objetivo é de oferecer um louvor e uma adoração para você estar pulando, mas eles estão por detrás ganhando dinheiro e estão arrebentando com a agenda de muitas igrejas sérias. Porque se aquele pastor naquela igreja tem uma reunião, vamos supor, na quinta-feira, muito séria, e um cara desse promove com 3, 5 cantores de renome nacional aí, se a igreja não for tão ensinada que isso aí é vento, ela acaba indo e deixa o melhor. Acaba virando crente tipo gato. Você já ouviu isso? Já falei aqui, né? Crente tipo gato. Para quem não ouviu, crente tipo gato, sabe como é que é o gato? Se a casa pega fogo, ele é o primeiro que pula a janela. Você vai agradar um gato, se trançar alguma coisa na perna dele, que você vai tirar, ele pensa que você vai agredir ele, o máximo que ele faz quando você agrada ele é tufar a costa. O gato, se você recebe uma visita, ele é insaciável, ele faz vergonha para você, porque a visita vai comer o creme de papaya, aí ele vê o barulho dos talheres, ele vem e faz assim, miau, ele já comeu, mas a visita vai pensar que ele está com fome e o dono não dá. Crente tipo gato, ele se agrada da comida do vizinho e ele não volta mais para a tua casa. Agora é diferente do crente tipo cachorro. O crente tipo cachorro, dá um jejum para um cachorro de 10 dias, deixa numa casinha lá. Quando ele sai da casinha lá, ele sai assim para você, olha. Ele pode estar tão magro, puxando só na dianteira, de tão magro, mas quando ele te vê, ele faz assim, ó. O líder tipo cachorro, ele demarca a frente da igreja dele. O gato entrega. Não vai lá que o pastor não está com nada, cara. Mas o tipo cachorro não, ele demarca. Ele faz, sabe qual é a demarcação do cachorro, né? Quem conhece sabe, ele faz xixi bem no extremo da casa. Aí vai fazer no outro extremo. Sabe para quê? Para outro cachorro não entrar naquela área. O cachorro vem direito, quando ele cheira, que ele vê que está demarcado, ele volta. Ele conhece os mínimos detalhes do seu dono. Eu já vi pela televisão cachorro pegar um balaço porque defendeu o dono. Já vi notícia assim. O cachorro é fiel. É fiel. O crente tipo cachorro é fiel. Então, queridos, nós temos que entender isso. A igreja tem que crescer nesse contexto de maturidade, querido. Porque quem não é fiel, quando vê um evento desse, vai embora. Aí depois volta. A única notícia que ela ou ele tem a falar: foi demais. Seja mais específico: foi demais. Só fica no demais, mas não tem um relatório concreto. Olha, converteu tantas pessoas. Eu vi igrejas notando o nome de pessoas para levar para suas igrejas e para cuidar das pessoas. Você não vê isso, não? Foi demais. Demais para quem? Para os promotores. Verdade. Até show, quando nós fazemos lá, mandamos chamar o Thales agora para fazer, mas com propósito, para a nossa catedral. Aí depois chegou um grupo de fora, levou o Fernandinho lá para fazer um para particular.
Aí chegou na minha igreja, olha, deu muita gente lá, você libera o povo. Senão não é assim não. Eu não vou prender ninguém, porém eu vou instruir a igreja. Eu tenho o dever como ministro de Deus de falar para a igreja o que é bom, o que não é bom. Agora a decisão vai ser deles, mas que eu tenho direito de falar, eu tenho. E teve um prejuízo grande lá. Por quê? Porque a igreja, ela já entende que o reino de Deus não é vento, é compromisso com Deus. O que é prioridade para você é o que Deus mandou fazer. Queridos, eu quero te falar o seguinte: não abra mão do que Deus tem para fazer na sua vida. Abrace isso. Eu quero, às vezes eu chego até a fluir na veia de profeta, mas eu quero falar nesta noite que você não viu nada ainda do que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, se você tiver essa fidelidade, essa lealdade com Deus, Ele vai atuar com surpresas agradáveis na sua vida. O lugar que Deus te plantou vai ser o lugar que você vai frutificar como nunca na tua vida. Eu tenho crido com seu pastor aqui, querido, no nome de Jesus, que esse lugar já tem dono. Esse lugar já tem dono, é do Senhor Jesus. Quando Ele me telefona e sonha com tenda, com lugares grandes, eu não sei se Ele tem dúvida, mas eu não tenho, que Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida. Uma, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e se o coração dele continuar reto como tem sido diante do Senhor, é o vaso que Deus tem, é o Moisés que Deus tem para levar uma nação aos pés de Cristo. A diferença do MDA é essa, é que ele é de uma outra denominação e eu sou de outra denominação, mas nós enxergamos o reino de Deus do mesmo jeito, a mesma visão. Deus é meu testemunho e sabe o quanto eu fico torcendo para o sucesso do meu discípulo. Ele talvez não sabe o cuidado e a responsabilidade que eu tenho, porque um fracasso dele é meu fracasso. Eu entendo assim. Eu faço tudo para honrar o meu pastor, o meu discipulador em Fortaleza, porque o meu fracasso será o fracasso dele. O fracasso de seu discípulo tem que ser o seu. O choro de Jesus tem que ser o seu choro. A paixão de Cristo tem que ser a sua paixão, não só a paixão de Cristo. Você e eu temos o DNA dele. Nós temos que assumir, isso é uma verdade. Nós não podemos correr para lugar nenhum. Se você nasceu de novo, você tem o DNA, o sangue azul do Senhor. E quando você assume isso, você vai querer fazer as coisas que Ele faz, que Ele propõe para a sua igreja fazer. Queridos, eu não fui para a igreja para ser tempo integral. Quando eu entrei, eu tive uma história dolorida lá. Quando eu entrei, eu ganhava lá fora muito mais do que quando eu entrei ganhando. Mas eu sabia que ia ter um Deus que cuidava de mim. Eu saí pela bacia amazônica num barco pequeno para pregar o evangelho com a minha família. Não tinha onde usar banheiro algumas vezes dentro do barco. Morei em lugares que eu ficava de plantão com a minha esposa, com um pedaço de papelão na mão, abanando as crianças por causa de pernilongo, muriçoca, não sei como é que chama aquilo lá, ela não chama, lá elas vêm mesmo, e a gente começa
abanar lá as crianças, eu até meia-noite, a minha esposa até 5 da manhã. E não foi um dia. Passamos, quando acabava o orçamento do mês, a gente comia piranha de manhã, à tarde e à noite. De manhã no caldo quente, no óleo quente, com farinha de mandioca, que parecido com a da Bahia. A puba? É de lá? A puba, e sabe o que é puba? Com piranha frita, piranha no café, piranha no almoço e piranha no jantar. Pergunte para minhas filhas se elas gostam de piranha. Porque era o peixe mais fácil de se pegar. Eu era pescador de almas, não de peixe. E as minhas filhas jogavam o anzol, porque a piranha lá se pega bem debaixo dos barcos e bem na direção do sanitário dos barcos. Joga o anzol lá, joga um isopor meio marrom, ela vem, te garanto. Gostaria de levar numa viagem missionária para comer nossas piranhas. E comendo. Mas eu vou lhe falar uma coisa: Deus nos honrou ali. Ali eu voltei assim meio moisésado, né? Dei mais da metade da minha vida ali. Voltei, mas nunca me arrependo. É uma história que a gente tem ali no Rio Amazonas, com a minha família, porque nós entendemos o chamado de Deus. Nós ficamos plantados ali. Deus nos honrou. Um dia, eu pregando para 5 pessoas aqui, 5 ali, porque no Ribeirinho são bem poucas pessoas nas vilas, tem 45 mil comunidades, mas são poucas as pessoas. Algumas têm muita gente, mas algumas têm. E um dia Deus me honrou. Um profeta chegou lá: você vai ter um grande rebanho. Eu falei: como? Mas como? E outras pessoas chegaram comigo: cara, divide logo a igreja. Olha, eu falei: não, se esse profeta falou, então Deus vai usar minha liderança para fazer isso. Eu creio assim. Porque quando o pessoal gosta de profetada, quando a profetisa vem: eis que te digo que de o quê? Que tu vai ser pai e mãe de multidão. E o cara chega lá, racha a igreja dele tudinho, conta um monte de mentira e sai. Eu falei: não, se eu tiver de sair, é com permissão da minha liderança. E eu não tive que sair. Quem saiu foi o meu líder. Ele disse assim: tu vai ficar com 11 mil pessoas, eu vou começar do zero. Está aí. É assim que começou. Queridos, mas tudo está debaixo de um coração que está submisso à vontade de Deus. Quando você entende o reino de Deus, quando você é grato ao que Deus tem feito na tua vida, você não tem dificuldade para nada. Você quer bombar no reino de Deus, você quer ver as coisas acontecerem dentro da tua casa, da tua família, entende que você é um orelha furada, você é servo. A soberba não pode ganhar campo na tua vida. A humildade, a simplicidade, você tem que continuar aquela pessoa, sendo um grande visionário, uma grande visionária, mas aquela mesma pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quando você mudar o seu perfil, e olha que eu já fui ameaçado de morte lá, muita coisa, mas eu não consigo. Tinha uns segurança, um pesava 45 quilos, outro pesava menos, eu acho, 2 irmãos que andavam assim: mas irmão, segurança, né? E tu viu o testemunho lá, daquele cara que queria
me matar lá no palco. Eu falei, doido. E o cara foi para o EDD e chega o pastor, eu fui, não sei quantas vezes lá com uma faca aqui debaixo da camisa. Eu esperei, ele vai descer, eu vou meter a faca nele. E se eu meter debaixo aqui do umbigo dele, é fatal. O cara planejou tudo isso. Eu não sabia. Ele abraçado comigo, chorando. Eu digo, tu não tem faca aí nunca? Aí... Mas eu vou te falar uma coisa, quando você é grato a Deus, Ele te livra de tudo. Se for necessário, até daquele avião que você entra, que a turbina começou a pegar fogo na decolagem, Ele fala, tem um filho meu aí, é leal, fiel e grato a mim. Vai lá, anjo, apaga esse negócio lá. Você não vai ver isso lá, mas lá no céu o Gabriel vai chegar lá com o computador e mostra assim, olha só, da onde Ele te livrou. Tem coisas que Ele nos livra, a gente não sabe nem se foi, de repente você não sabe porque você chegou no carro, furou o pneu, o bandido estava lá na esquina já te esperando, mas furou o pneu, e ele se enjoou de esperar você, saiu da tua rota. Seja grato a Deus, trabalhe para Jesus, aproveite essa vida que é só uma que você tem, queridos. Não deixa para quando você tiver 80 anos, aproveita agora, hoje mesmo, soma com tua igreja local, aleluias, começa a ganhar, começa a consolidar, veja multidões aqui, veja a tenda lotada, veja o templo ali, nesse novo lugar, ali para 10 mil, 15 mil pessoas. Nós estamos fazendo um templo lá e a gente fica alegre toda vez, porque agora chegou o arquiteto e falou assim, olha, tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A gente ia fazer poltrona, né? Mas poltrona dá muito sono em crente. O cara fica lá. Aí ele falou, tem algo melhor. Ele foi aqui no Maracanã e viu aquelas cadeiras que mudam de cor. Aí falou assim, rapaz, é o ideal. Se a gente colocar esse tipo de cadeira, nós vamos colocar, em vez de 10.500, nós vamos colocar 15.500 pessoas. Ganhar quase meio metro em cada espaço das poltronas. Eu já vi poltrona, o cara sentado, batendo palma, lavando assim. Aí eu fiquei muito feliz. 15 mil e poucas pessoas só na parte de cima. Aí eu tive outra ideia. Nós vamos tirar os carros de baixo e colocar num terreno que nós compramos grande, o estacionamento. Aí eu disse, irmão, mas pastor, o estacionamento é tão bonito, é igual os shoppings lá no Rio de Janeiro, lá embaixo, é a primeira catedral. Eu falei, olha, carro não entra no céu, mas gente entra no céu. Vamos colocar lá 10 mil cadeiras, vamos colocar gente embaixo, 10 mil embaixo, 15 mil em cima, e mais a galeria, 5 mil, vamos ver se a gente coloca pelo menos uns 29, 28 mil pessoas lá dentro. Sabe, eu me animo, porque é muito emocionante trabalhar com vidas, querido, é muito legal trabalhar com, dá trabalho, dá, a ovelha morde, às vezes tem ovelha tuba, né? Mas a mordida, querido, você se acostuma, dói, uma junção de ovelha e tubarão, Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, mais do que Jesus foi mordido, tem esse privilégio, querido, faça igual Paulo, esse privilégio de ser mordido por ovelha, né? Pelo menos ter uma história lá no céu, dizer, poxa, fui mordido por tantas ovelhas, essa aqui me mordeu tanto, e foi salvo pelo bumbo, né? E graças a Deus que está aqui, essa outra está aqui, essa outra está aqui, enfim, você vai ter história, mas tem gente que não vai ter história para contar, não vai ter nada para contar, aí vai ter só lencinho para chorar, igual aquele missionário, só encerrar com isso, aquele missionário lá do Rio Amazonas, chegou lá no céu e começou a se gabar, olha, eu trabalhei no maior rio em volume de água do mundo,
E tinha um velhinho perto dele que dizia assim: ah, tu não viu nada. Ali andava por lá, chegava com, dizia assim: olha, eu trabalhei no maior rio do mundo. Agora o Amazonas não é só em volume de água, mas é em tamanho, não sei se vocês sabem. Vocês já ajeitaram na geografia. Mas eu trabalhei no maior rio do mundo. Aí o velhinho dizia assim: não está com nada. Até que ele falou assim: quem é esse velhinho, rapaz, que toda vez discorda do que eu falo? Aí falaram: esse é o Noé. Vamos ficar em pé. Faça história, querido. Eu quero que você agora coloque sua mão direita em punho, em nome de Jesus. Fale comigo essas palavras: Senhor Jesus, nesta noite eu selo meu compromisso contigo. Eu sei aonde o Senhor me plantou foi para dar frutos, e eu vou continuar dando frutos permanentes. Diabo, sai da minha frente, lá vou eu, em nome de Jesus, vou dar frutos, custe o que custar, queira você, sim ou não, eu vou dar frutos, em nome de Jesus. Sai do meu caminho, eu vou para minhas células, vou para minha igreja, determinado a frutificar em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, aleluia.